Isso, pega a Bíblia logo em mãos, porque estaremos meditando na palavra do Senhor. Estamos numa grande obra. Diga, eu estou numa grande obra. Amém, queridos? E como essa obra ela é grande, isso significa que nós gastaremos a nossa vida para edificá-la. Amém? Porque a obra é grande e extensa. Amém? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, eu quero falar a respeito hoje do vaso de barro. Esse é o tema da mensagem. Diga, vaso de barro. Vaso de barro. Muito bem. Quero falar sobre vaso de barro. Nós vamos desenvolver aqui uma meditação dentro desse tema, vaso de barro. E eu quero pegar o fio da meada com você para falar a respeito de vasos, né? Eu acredito que todo mundo tem aqui um vaso em casa, por menor que seja, não é? Vaso, um recipiente, tá? E que hoje nós encontramos várias qualidades de vaso, não é isso? Nós temos hoje presente, né, que nós podemos nos servir de vasos de vidro, sim ou não? Certo. Existem vasos de cerâmica, não é? Tem vasos de pedra. Tem pessoas que esculpem a pedra e fazem vaso. Existem vasos de alumínio, tá? E também eu conheço vaso de plástico. Eu não sei se vocês conhecem algum outro tipo de vaso, né, com outro material além desses aqui. Mas esse aqui pelo menos foi os que eu me lembrei, tá? Existe uma infinidade de material que é utilizado para vaso, não é isso? Mas eu quero falar a respeito do vaso de barro, tá? Você vai entender o porquê nós estaremos falando a respeito do vaso de barro. E o vaso de barro, em relação a todos esses vasos que eu tenho mencionado aqui, é o mais comum de todos, não é? Porque um vaso de barro é feito em qualquer lugar. Uma pessoa prepara uma roda, né, que é chamada de roda, né, onde se movimenta uma basezinha, e ali a pessoa pode desenvolver a habilidade de fazer o vaso, ou o barro, tá? Que é diferente de fazer um vaso de plástico, né? Precisa de toda uma engenharia, precisa de todo um equipamento, precisa de toda uma estrutura. O de vidro, então, não é? Mas o vaso de barro, ele é o mais comum e é o mais antigo, tá? E é justamente sobre esse vaso de barro que eu quero falar. Mas para que serve um vaso? O vaso, ele serve para armazenar, não é? Líquidos, por exemplo, água, o óleo, não é isso? O vinho também, na Bíblia, né, os vasos são utilizados para armazenar o vinho. E até os perfumes, queridos. Na Bíblia é conhecido como ungüentos, tá? Os vasos de barro, naquela época, na época bíblica, tá? É muito mencionado, tá? Porque era um material em uso mais popular e o que poderia ser adquirido com mais facilidade, porque era o material mais comum, o vaso de barro, tá? Também, o vaso de barro também era utilizado para armazenar grãos também, né? O arroz, a farinha, não é? O feijão, a soja, por exemplo. Então, vários tipos de grãos eram armazenados também em vaso de barro. O que é interessante é que o vaso de barro ele tem uma propriedade assim muito interessante, que ele mantém uma temperatura agradável dentro dele, né? Eu tive o privilégio de beber água de moringa de barro. Quem já ouviu falar na moringa? Pois é, moringuinha de barro. Interessante que colocavam-se água nessa moringa de barro e a própria estrutura da moringa deixava a água bem fresquinha, bem gostosa, não é? Porque o barro, ele transmitia o quê? Uma temperatura onde a água ficava, né, agradável para o consumo, tá? Eu quero falar sobre o vaso, queridos, tá? E o vaso de barro, propriamente dito, tá? Porque ele tem qualidades e defeitos. Eu quero mencionar as qualidades e os defeitos do vaso de barro, tá certo? Eu quero falar primeiro dos defeitos, depois da qualidade, tá? Então, o vaso de barro, os defeitos de um vaso de barro, o primeiro deles, que eu relaciono é, ele fica velho e fragilizado. Um vaso de barro, ele com o passar do tempo, ele envelhece e se torna frágil.
E se ele não for bem confeccionado, bem amassado, não é? Se ele não passar pelo forno ali, ficar bem torradinho ali, bem, né? Bem assado no forno, ele chega até a se desfazer com o tempo, se ele não for bem preparado. Então, o vaso de barro tem alguns defeitos, que um deles é envelhecer e ficar frágil. Um segundo defeito que um vaso de barro tem, tá, é que ele não aguenta pancada. Um dos defeitos que o vaso de barro tem é que ele não aguenta pancada. Então, se você pegar um vaso de barro e bater no outro, certamente os dois se quebram. E se quebram fácil. Tá? E um terceiro defeito que eu relacionei para o vaso de barro é que ele trinca. Você sabe o que é trincar? Trincar significa que ele racha. E quando dá rachadura, ele não está quebrado. Mas uma vez trincado, o líquido, ele passa por essas rachaduras. E aí o que acontece? Esse vaso de barro, ele fica inutilizado. Ele perde valor. Na verdade, ele já não tem muito, né? Porque é de barro. Diferente, né? No jarro de cerâmica, né? Então, o jarro de barro, o vaso, o jarro de barro, tá? Tem esses defeitos. Mas ele também tem qualidades. E eu relacionei 3 qualidades para o vaso de barro. A primeira qualidade é que ele é barato. Ele custa pouco em relação a um vaso de alumínio, em relação a um vaso de pedra, um vaso de vidro. O vaso de barro, ele tem um custo menor, não é? Uma segunda qualidade é que o vaso de barro, ele é comum. A gente encontra em qualquer lugar. É ou não é? Em qualquer lugar a gente encontra um vaso de barro, tá? E a terceira qualidade que nós encontramos no vaso de barro é porque ele pode ser refeito. E essa terceira qualidade é a que me chama mais atenção. Porque um vaso de barro, você pode moer ele todinho, quebrar ele todinho, passar ele, socar ali, deixar um poeira de novo. Você vai misturar água e você vai poder refazer esse vaso de barro. Você entende que qualidade bacana um vaso de barro tem? O apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 7, o apóstolo Paulo fala a respeito do vaso de barro. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 7. Paulo vem falando num versículo sobre o vaso de barro, e eu quero conjecturar com você a respeito da associação que Paulo faz com o vaso de barro. Tá? 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 7. O apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero explicar isso aqui para vocês. O apóstolo Paulo, nesse momento, está falando a respeito dos servos do Senhor. E Paulo associa eu e você a um vaso de barro. Que é interessante, que é muito claro aqui no versículo, que ele não está associando eu e você a um vaso de vidro, nem um vaso de plástico, não é? Nem um vaso de cerâmica. Paulo muito claramente está dizendo no texto, e está associando o povo, o servo do Senhor, a serva do Senhor, com um vaso de barro. Diga assim: eu sou um vaso de barro. Amém? Amém. Glórias a Deus. Mas Paulo fala algo aqui muito interessante nesse versículo. Ele diz assim: ó, temos, porém, este tesouro, e diz este tesouro em vasos de barro. Ora,
Nós vimos aqui que um vaso ele é utilizado como um recipiente para armazenar alguma coisa. Paulo está dizendo que eu e você somos vasos de barro, é uma comparação expressa que ele faz, e que existe um tesouro armazenado em nós. Opa! E vale a gente parar um pouquinho aqui para meditar que o vaso de barro ele é um vaso barato. Ele pode ser feito por qualquer um em casa, queridos. Porque a matéria-prima a gente pega de onde? Da natureza. Não é? A gente pega da natureza, o barro. E a gente pode aprender a confeccionar um barro. Pode ser que a gente não tenha uma roda para fazer perfeitamente, mas se a gente pegar direitinho e ficar brincando ali, como a gente brinca com massinha de modelar, a gente pode modelar aquele barrozinho ali, né? Colocar naquela bandejazinha que a mamãe faz o bolo, que a esposa faz o bolo, que a vovó faz o bolo, e levar no forno lá. E se deixar o tempo apropriado na temperatura adequada, o que vai acontecer com aquele vasinho de barro que você fez? Vai assar e vai ser útil para alguma coisa. Sim ou não? Sim. Então nós podemos, qualquer um de nós podemos fazer um vaso de barro. Paulo, ele diz que o povo de Deus é como um vaso de barro. Mas ele diz que existe um tesouro nesse vaso de barro. Que tesouro é esse? E aí a gente precisa voltar lá para 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 19. Paulo vem explicando isso. Diga assim, eu sou um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. Isso. 1 de Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 19. A palavra do Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Não é isso? E ele diz que o Espírito Santo está em vós. Ele está perguntando, não sabeis disso? Ele diz assim, o qual tendes parte com Deus e não sois de vós mesmos. Entendeu aí, queridos, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O apóstolo Paulo está explicando o porquê ele diz que o vaso de barro tem um grande tesouro. O grande tesouro que tem no vaso de barro, que sou eu e você, diga, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você está entendendo como o apóstolo Paulo está se referindo a eu e você? Como um vaso, queridos, aonde Deus derramou do Espírito Santo para habitar em nós, para estar dentro de nós. Então o Espírito Santo está contido em nós. Amém? Aleluia. Diga, eu sou um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. E contenho o Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo está contido em mim. Porque eu sou um vaso de barro. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Mas por que Deus usa o apóstolo Paulo para nos comparar a um vaso de barro? Não é? Por quê? Nós poderíamos ser comparados a um vaso de vidro, né? Por que o apóstolo Paulo nos compara ao vaso de barro? Porque o vaso de barro tem as mesmas qualidades e defeitos que nós temos. Para analisar, queridos. Se nós não somos igualzinho a um vaso de barro, dos defeitos que eu relacionei aqui, o primeiro foi ficar velho e frágil. É assim ou não é? A gente fica velho e precisa de alguém pegar na nossa mão para ir pro banheiro, não é? E aí fica mais velhinho um pouquinho e precisa de alguém para dar comidinha na boca. É assim ou não é? Fica mais velho um pouquinho e precisa de alguém para dar banho. O vaso de barro, ele fica velho e frágil. Do jeitinho que a gente fica.
Olha outro defeito que eu relacionei sobre o vaso de barro. Olha, não aguenta pancada. Eu não vou perguntar aqui quem já experimentou levar um soco no nariz. Eu nunca experimentei levar um soco no nariz, mas eu já vi e o sujeito desmonta no chão, sim ou não? Pode ser grandão do jeito que for. Se arrebenta no chão, é ou não é? Porque não aguenta pancada. A gente acha que a gente é forte. Forte, né? A gente não é forte, não. É. Os paraenses falam forte. Coxina. Eu estou só aqui, só me lembrando lá do Pará. Nós achamos que temos força, mas nós não temos força, queridos. Nós não temos força. Nós não aguentamos pancada. Facilmente a gente se debilita. E o terceiro defeito que eu falei sobre o vaso de barro é bem do jeitinho da gente. A gente trinca. Sabe o que é trincar? A gente fica trincado com as nossas emoções, com os nossos comportamentos. É ou não é? Sabe como é que eu vejo alguém que está trincado? Quando eu boto o beição para fora. É assim ou não é? Quem já viu alguém com o beição para fora? Quem já viu alguém sair pisando assim? Tudo eu. Está trincado. Quem está entendendo? Nós somos bem parecidos com o vaso de barro. Mas além dos defeitos, existem as qualidades. Quando eu falei da qualidade que o vaso de barro é barato, significa que a gente encontra em qualquer lugar, né? Ser humano a gente acha em qualquer lugar. Sim ou não? Sim. Quanto vale a vida do ser humano hoje? Muito pouco ou quase nada. Tem algumas pessoas que fazem de si o seu valor nenhum, não é? E vivem na sarjeta, vivem... É o valor que a própria pessoa dá a si mesma. É ou não é parecido com o vaso de barro? Interessante, né? A segunda qualidade do vaso de barro é que é comum. Comum. O ser humano não é um ser comum. Tem aquelas pessoas que se acham superior, né? Tem aquelas pessoas que se acham melhores, mas só se acham. Porque na verdade é comum. É comum. É normal, todo mundo é igual. E todo mundo vai ter que decidir se vai para o céu ou para o inferno. É ou não é verdade? Pode ser rico do jeito que for. Pode ser inteligente, sabido do jeito que for. Mas vai ter que decidir igual a todo mundo se vai para o céu. É verdade. Se vai para... Quem é que decide se vai para o céu ou se vai para o inferno? Diga, sou eu. Não é? Cada um que decide. Mas nós temos direito de ir para o céu, sim ou não? Sim. Por quem? Por Jesus. Por Jesus Cristo. Nós temos direito de ir para o céu. E o que é interessante, queridos, que a terceira qualidade que relacionei do vaso de barro, vê se não é igualzinho a gente, pode ser refeito facilmente. Pensa se o ser humano ele não pode começar tudo de novo. Você já parou para pensar na capacidade que Deus nos deu de zerar e começar de novo? Aleluia. Glória a Deus. Você já viu a capacidade que Deus nos deu de colocar o passado no passado e agora pensar no futuro? Glória a Deus. Você já viu a capacidade que Deus nos deu, queridos, de nós pararmos, analisarmos e mudarmos de curso? Mudarmos de direção? Nós não somos igualzinho ao vaso de barro. Igualzinho ao vaso de barro. Mas sabe por que Paulo ele diz que nós somos vaso de barro? É porque definitivamente nós somos vaso de barro. Diga, eu sou vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Para quem não sabe, Deus pegou do pó da terra e fez um boneco. E esse boneco estava vazio. Mas era um boneco. Era um recipiente. Era um vaso. E esse vaso, o que o Senhor faz? Ele sopra do fôlego de vida. Para que esse fôlego de vida esteja dentro do vaso de barro. Deus pegou aquele boneco vazio, oco, e colocou dentro desse boneco algo precioso, que é o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente.
Nós somos do barro. A Bíblia diz que do barro nós viemos, do pó, e ao pó retornaremos. Nós somos vasos de barro. E Paulo diz agora que nós, servos do Senhor, temos algo precioso em nós. E o que é precioso que está em nós? Diga, o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que está em nós, queridos. Pronto. Diga, nós somos vasos de barro. Só um problema. O vaso de barro tem vontade? Não. O vaso de barro faz o que quer? Não. O vaso de barro ele se manda? Não. O vaso de barro ele escolhe o que vai estar contido nele? Não. Pronto. É o que eu quero mencionar. É que muitos de nós, vasos de barro, achamos às vezes que somos de ferro. É ou não é? Às vezes a gente acha que a gente é de ferro. E que a gente pode encarar situações que não são para nós. Às vezes, vasos de barro acham que são fortes. E na verdade, queridos, nós somos frágeis. Basta bater um no outro e... Às vezes nós, vasos de barro, achamos que somos melhores do que outros vasos. Tem ou não tem muitos vasos por aí achando que são melhores do que outros? Não é? Às vezes nós, vasos de barro, achamos que nós temos qualidade superior ao outro vaso de barro. Ora, todos são de barro. Todos são de barro. Às vezes nós, vasos de barro, achamos que somos únicos e que merecemos privilégios. Sim ou não? Mas nós não somos únicos. Olha quantos vasos de barro tem. Você já parou para pensar quantos vasos de barro tem? Às vezes vasos de barro acham que tem muito valor. E às vezes acham que tem muito valor e muitas vezes estão vazios. Porque esse mundo está cheio de vasos de barro, sim ou não? Mas estão vazios. Sabe quem são os vasos de barro que estão cheios? Diga, somos nós. Estamos na presença de Deus. Diga assim, porque em mim está o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo a diferença? Todos são vasos de barro. A humanidade é vaso de barro. A diferença está no que? O que contém esse vaso? O que foi colocado dentro desse vaso? Nós temos a experiência de vivenciar a graça de Deus todo dia, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Não é isso? E eu quero dizer para vocês, queridos, que existe um jeito de nós nos tornarmos um vaso de barro muito valioso, sim. Muito valioso. Somos vasos de barro, todos têm o mesmo valor. Não é isso? Se for comprar, é o mesmo preço. É ou não é? Tem uns vasos assim um pouquinho maior, né? Tem uns vasinhos um pouquinho menorzinho, né? Mas tudo vaso de barro, tá? O que acontece, queridos, é que tem como um vaso de barro ter mais valor do que outros. E não é por ser vaso de barro, é pelo que está contido nesse vaso de barro. Aleluia. Se um vaso de barro estiver cheio d'água, ele tem mais valor ou menos valor num vaso de barro cheio de pedras de diamante? O que está cheio de pedra de diamante, né? A questão toda é que nós queremos avaliar os vasos de barro nessa terra de forma terrena, de forma material. Porque uma pessoa tem uma bicicleta e outra tem um carro, a gente acha que aquele que tem um carro é um vaso de maior valor. E não é assim que se avalia um vaso de valor. O apóstolo Paulo está dizendo
que o que há de precioso em nós é o Espírito Santo. Aleluia. Agora, a presença do Espírito Santo em nós é algo de muito valor. Porque o Espírito Santo gera vida, sim ou não? Sim. O Espírito Santo consola. Sim. O Espírito Santo fortalece. Sim. O Espírito Santo renova. Sim. O Espírito Santo ele nos conduz a Deus. Amém. O Espírito Santo nos encoraja. Sim. O Espírito Santo fala conosco pelas madrugadas. Amém. O Espírito Santo ele nos mostra a direção a seguir. Sim. Então é de valor, sim ou não? Aleluia, Deus. Glória. Certo. Total valor. Amém. Mas isso não quer dizer que todos os vasos de barro que tem o Espírito Santo está vivendo um momento de valor. Porque agora sim, nós vamos nos colocar na posição de pessoas. Já sabemos que somos um recipiente, já sabemos que o Espírito Santo está aí contido em nós, mas e agora? Qual é a minha e a tua postura? De vencedor ou de perdedor? Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos um comportamento a partir desse momento que a gente sabe que tem o Espírito Santo. Ou eu me posiciono como vencedor, ou eu me posiciono como perdedor. E aí é a escolha de cada um. Cada um faz a sua escolha. Pois eu decidi me posicionar como vencedor. Aleluia. E não me interessa o que vão pensar de mim. Eu sou vencedor e ponto final. Amém. Porque isso é uma decisão pessoal. Quem está entendendo? Amém. Às vezes a gente fica preso a conceitos e opiniões de terceiros, e de quartos, e de quintos. Às vezes a gente fica preso à opinião de familiares. Às vezes a gente fica preso à opinião de vizinhos, de colegas de trabalho, que querem tirar o nosso valor. Ora, queridos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele quer que nós sejamos recipientes de fato e de verdade. E esse vaso precisa ser para a honra. Glória ao Senhor Jesus. Quem está entendendo a palavra? Amém. Mediante essa palavra, o que eu quero te dizer é: nós precisamos decidir o que nós somos, se vencedores ou se perdedores. Você precisa decidir o que você é, se vencedor ou se perdedor. Sabe por quê, querido? Porque às vezes a gente fica se debatendo, se batendo com coisas tão sem sentido e tão pequenas. Para analisar. Tem gente que faz birra e beicinho bem rapidinho, não é? É só não fazer a vontade do bebê, da bebezinha. Aí começa a palhaçada. E palhaçada de perdedor. Porque vencedor se posiciona como vencedor. Eu aprendi uma coisa com a pastora dele, muito interessante. Muito interessante. A pastora dele, ela não faz beicinho. Ela não fica quando eu digo que não. Ela decidiu de uns tempos para cá, eu não sei quanto tempo, mas tem mais de um ano. Ela decidiu fazer assim: quero R$50. Eu digo não. Aí ela sai assim: a boca que diz não diz sim. Aí vai. Ela sai profetizando: quero R$50. Não. A boca que diz não diz sim. Irmão, sabe o que acontece? Tem uma área que dá um revertério. Só pode ser do Espírito Santo mesmo. A gente mete a mão no bolso e dá os R$50. Aleluia. Aí ela sai dizendo: eu não falei que a boca que diz não se diz. A pastora Neira decidiu o quê? Ser vencedora. Ela não estava correndo, ela não está correndo atrás do não. Ela está correndo atrás do sim. Parece até um curso aqui para vendedores de plano de saúde. Porque nos cursos de vendedores de plano de saúde eles ensinam essas coisas. Vai em frente que tu não está atrás do não, tu está atrás do sim. E vai atrás e vai buscar e não desiste, olha para frente. Olha. Queridos, nós não estamos atrás do não, nós estamos atrás do sim. Certo? Se alguém perguntar, a porta está aberta, e alguém disser não, você sai dizendo, a porta que se fechou era certa. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Assim mesmo. Glória. Alguém pergunta assim, tem dinheiro para pagar a conta? Aí alguém
Alguém diz? Não. Aquele que não tem hoje, amanhã pode ter. Amém. Quem está entendendo? Isso é ou não é profético? É sim. O problema é que a gente se debate e se abate pela resposta inicial. Ora, nós queremos uma coisa agora e nós queremos agora. Só que Deus às vezes não quer agora, Ele quer amanhã. A gente se posiciona como se fôssemos pessoa que aquela resposta que foi dada parece que foi a definitiva. Ora, disse não agora, mas pode dizer sim depois. O que não cabe a nós é fazer o quê? Nos posicionarmos como vencedores. Ou nós nos posicionamos como vencedores e vamos atrás da nossa vitória, ou a gente vai ficar fazendo beicinho, o tempo vai passando, porque pensa num negócio feio, é velho e velha, gente marmanjo, barbada, bigoduda, fazendo manha como se tivesse 10 aninhos, 15 aninhos, 7 aninhos. Nós temos que aprender com o Senhor a nos posicionarmos como adultos que somos, vaso que somos, e que há em nós um Espírito excelente, diga o Espírito Santo de Deus. Entende que o nosso comportamento define tudo? O nosso comportamento define tudo. Meu patrão, eu preciso sair mais cedo hoje. Aí o patrão diz? Não. Lógico, né? Aí o que você vai fazer? O patrão que diz não? Diz sim. Aí deixa passar uma semana. Ô meu patrão, o senhor lembra que eu estou precisando sair um pouquinho mais cedo, amanhã? Aí ele vai dizer? Não. Pois é. Aí você vai sair dizendo o quê? O patrão que diz não, diz sim. Porque é profético, queridos. Profético. Se toda vez que alguém disser não pra gente e dizer assim, ah meu Deus, eu estou perdido mesmo, não tem jeito para mim, a gente profetiza a maldição sobre a nossa vida. Está na hora de começar a profetizar a bênção. Está na hora da gente começar a se posicionar como vencedor. Amém? E parar de dizer que não tem jeito. Tá aí um linguajar que crente tem que parar de dizer, esse negócio de não tem jeito. Ih, rapaz, para esse não tem jeito. Teve jeito para mim, gente. Teve jeito para mim. Se vocês estão achando que está ruim hoje, é porque vocês não sabem como é que eu era antes. Vocês têm que agradecer a Deus porque eu sou hoje. Né? Quem é que está melhor do que antes? Olha, ó, bastante gente. Aleluia. Não é? Agora, entenda essa palavra, querido, minha querida. Em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Então se comporte, se posicione, reaja como alguém que tem o Espírito Santo. Se a resposta foi não, o que você vai dizer? Está dizendo não? Agora, está dizendo não agora. Mas depois vai dizer sim. E aí a gente vai mudar a história. Amém? Diga assim, eu sou um vaso de barro. Mas o Espírito Santo habita em mim. Receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, se fortaleça no Senhor para a glória dele. Em nome de Jesus.